Durante anos, ouvimos os sussurros. Por trás das paredes do palácio, por trás de declarações cuidadosamente elaboradas e aparições públicas estoicas, sempre havia algo não dito. Agora, aos 75 anos de idade, o rei Charles finalmente confirmou o que muitos suspeitavam, mas poucos imaginaram que seria dito em voz alta. O que ele revelou não apenas desafiou a imagem da monarquia britânica, expôs uma verdade oculta que muda tudo. Então, o que o rei realmente admitiu? E por que levou uma vida inteira para dizer isso? Vamos voltar no tempo, porque a verdade começa muito antes da coroa tocar sua cabeça. Um destino nunca escolhido. Muito antes de se tornar rei, Charles Philip Arthur George nasceu em uma vida moldada pela expectativa, não pela escolha. Sua chegada em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham, foi saudada como um momento de alegria nacional. No entanto, desde o primeiro suspiro, seu caminho já havia sido traçado, não por desejo pessoal, mas por séculos de tradição. Ele não era simplesmente um bebê nascido em meio ao privilégio. Era um símbolo, um futuro monarca, a personificação viva da continuidade em uma nação ainda se recuperando do trauma da guerra. Na época de seu nascimento, sua mãe, Elizabeth, ainda não era rainha, mas já carregava o pesado fardo da responsabilidade como herdeira presuntiva do rei George VI. Seu pai, o príncipe Philip, havia sido recentemente nomeado Duque de Edimburgo e ainda se adaptava às pressões únicas da vida real. Charles nasceu por cesariana, uma escolha incomum para um nascimento real naquela época, o que apenas aumentou a sensação de que a vida dessa criança não seguiria um curso comum. Seu nascimento foi recebido com fascínio público, relatado nos jornais do Reino Unido e da Commonwealth, e celebrado por uma população ansiosa por estabilidade. Mas a estabilidade logo daria lugar a uma mudança sísmica. Quando Charles tinha apenas 3 anos, a morte de seu avô, em 1952, elevou sua mãe ao trono. Da noite para o dia, Elizabeth tornou-se a rainha Elizabeth II, e o pequeno Charles, mal saído da primeira infância, tornou-se o herdeiro aparente da coroa britânica. Enquanto a maioria das crianças de sua idade ainda aprendia a contar, Charles herdava uma série de títulos antigos: Duque da Cornualha, Duque de Rothesay, Conde de Carrick e outros. Ele agora era o centro das atenções nacionais, fotografado, analisado e colocado sob o microscópio da tradição. Em junho de 1953, um Charles de 5 anos sentou-se e assistiu à coroação de sua mãe na deslumbrante cerimônia da Abadia de Westminster. Embora ainda fosse uma criança, testemunhou em primeira mão a grandiosidade e a gravidade da vida real. Uma vida sem escapatória, sem alternativas e sem privacidade. A partir daquele ponto, a monarquia não era simplesmente algo a que Charles pertencia. Era algo que o definia por completo. Ao contrário dos herdeiros anteriores que eram educados em casa dentro dos muros do palácio, Charles tornou-se objeto de uma modernização real. Em 1956, foi enviado para a Hill House School, em Londres, tornando-se o primeiro herdeiro britânico a frequentar uma escola comum. Essa decisão não foi isenta de riscos. Expôs-o a um mundo fora do palácio, onde seria tratado como outras crianças. Uma ideia revolucionária na época. Depois da Hill House, foi enviado para a Cheam School, em Hampshire, a mesma escola frequentada por seu pai. Mas foi a escola seguinte, Gordonstoun, no norte da Escócia, que deixaria a marca mais profunda em seus anos de formação. Gordonstoun não era uma instituição comum. Fundada pelo educador alemão Kurt Hahn, a escola enfatizava resistência física, resiliência emocional e disciplina rigorosa. Para Charles, a experiência foi de isolamento. O clima frio, a rotina dura e a pressão constante criaram um ambiente que muitos descreveriam mais tarde como emocionalmente cruel.
Enquanto a escola promovia a autossuficiência, oferecia pouco conforto a uma criança sensível subitamente lançada em um mundo de competição velada e expectativas masculinas. Anos depois, Charles faria um relato diplomático de seu tempo ali, afirmando que as dificuldades haviam sido exageradas. Mas pessoas próximas contaram outra história, de solidão, bullying e um anseio silencioso por afeto parental. O jovem príncipe raramente via a mãe, cujas funções reais a mantinham perpetuamente ocupada. Seu pai, o príncipe Philip, acreditava em fortalecê-lo, em endurecer seu espírito para torná-lo um futuro rei digno. No entanto, essa abordagem muitas vezes colidia com o temperamento inato de Charles. Ele era introspectivo, artístico e profundamente sensível, traços que não se alinhavam facilmente com o estoicismo rígido exigido da realeza britânica. O resultado foi um conflito interno crescente, um jovem forçado a suprimir partes de sua identidade para cumprir um papel que nunca escolheu. Apesar dessas batalhas pessoais, Charles seguiu adiante. Em 1967, após concluir seus exames A-Level com resultados respeitáveis em História e Francês, tomou outra decisão sem precedentes. Matriculou-se no Trinity College, parte da Universidade de Cambridge. Nenhum herdeiro britânico havia cursado uma universidade antes, fazendo de Charles, mais uma vez, um pioneiro. Lá, estudou arqueologia e antropologia antes de mudar para a história. Seu tempo em Cambridge lhe deu um breve gosto de liberdade acadêmica e exploração pessoal, embora nunca estivesse realmente fora do olhar público. Ele também passou um período em Aberystwyth, no país de Gales, para estudar a língua galesa em preparação para sua investidura como príncipe de Gales. Foi um gesto simbólico, uma tentativa de conexão com o povo galês, frequentemente negligenciado. Charles, sempre consciente do dever público, abraçou o desafio, embora não esteja claro se isso lhe trouxe algum real senso de pertencimento. Olhando para trás, torna-se evidente que a vida precoce de Charles não foi de luxo em sentido emocional. Embora tenha crescido cercado por palácios, criados e títulos, faltou-lhe a liberdade de se definir. Cada movimento, cada palavra, cada relacionamento era observado e julgado através da lente da monarquia. Desde o início, sua vida foi uma herança, não apenas de terras e títulos, mas de dever, sacrifício e restrição silenciosa. E assim, o menino destinado a ser rei cresceu não com a antecipação do poder, mas com o peso dele. Dever público, batalha privada. À medida que Charles amadurecia na vida adulta, o contraste entre suas obrigações públicas e seus anseios pessoais tornava-se mais evidente. Tendo crescido sob o olhar implacável da nação, aprendeu desde cedo que a emoção deveria ser contida. A privacidade era um luxo, e cada gesto carregava um peso simbólico. Quando atingiu o final dos seus 20 anos, Charles já havia acumulado um impressionante histórico de serviço e conquistas cerimoniais. Viajou extensivamente como representante da coroa, participando de reuniões diplomáticas, compromissos de caridade e aparições públicas que se estendiam por continentes. Também serviu com honra na Marinha Real, onde aprendeu a pilotar tanto aeronaves de asa fixa quanto helicópteros, demonstrando não apenas sua disciplina, mas seu compromisso com o serviço militar, tradicionalmente valorizado pela monarquia como um marcador de liderança. Em 1976, Charles fundou a The Prince's Trust, uma instituição de caridade destinada a apoiar jovens em desvantagem. Não foi apenas um gesto simbólico de boa vontade, foi um empreendimento profundamente pessoal. Através da fundação, Charles criou caminhos para milhares de jovens britânicos encontrarem emprego, educação e confiança. Foi talvez a única área de sua vida na época em que sentiu ter autonomia.
um senso de propósito que existia além dos limites do protocolo e da tradição. No entanto, mesmo enquanto esculpia esse papel de impacto social, a pressão para cumprir outro dever pairava pesadamente sobre ele. O casamento. A coroa precisava de um herdeiro, e, portanto, Charles precisava de uma esposa, mas não qualquer esposa. Ela tinha que ser jovem, nobre e, acima de tudo, publicamente irrepreensível. A monarquia, ainda fortemente ligada à imagem, procurava uma figura que pudesse personificar graça, tradição e contenção. Foi essa expectativa que afastou Charles da mulher que ele amava de forma privada e persistente, Camilla Shand. Embora seu vínculo fosse genuíno e duradouro, Camilla não atendia aos critérios do establishment real. Ela tinha experiências românticas anteriores e, aos olhos dos conselheiros reais, isso por si só a tornava inadequada para o futuro rei. Essa interferência em sua vida pessoal se tornaria um dos pontos de virada mais consequentes na história real. Em vez de seguir seu coração, Charles foi orientado por Lord Mountbatten, seu tio-avô e um dos poucos homens em quem confiava implicitamente, em direção a uma combinação mais apropriada. Por um tempo, Mountbatten defendeu Amanda Knatchbull, sua própria neta, como uma potencial noiva. Houve discussões, arranjos e até uma viagem planejada à Índia. Mas a tragédia ocorreu antes que qualquer coisa pudesse se concretizar. Mountbatten foi morto em um atentado orquestrado pelo exército republicano irlandês em 1979, uma perda traumática para Charles, que lançou uma longa sombra sobre seu mundo emocional. Amanda, ainda de luto pelas mortes de seu avô, avó e irmão mais novo no mesmo ataque, recusou a proposta de Charles, encerrando esse capítulo para sempre. Então, quase por acaso, Diana Spencer reapareceu em sua vida. Eles se conheceram pela primeira vez durante uma visita de fim de semana a Althorpe, a propriedade da família Spencer, onde Charles foi hóspede da irmã de Diana, Sarah. Na época, Diana era uma adolescente, olhos arregalados, espirituosa e totalmente alheia ao futuro que a aguardava. Charles, em seus 20 e poucos anos, mal a notou então. Mas após o funeral de Mountbatten, seus caminhos se cruzaram novamente e algo mudou. Diana ofereceu conforto a Charles, um raro momento de calor que perfurou a armadura emocional que ele havia sido ensinado a usar. Sua gentileza o comoveu, e a partir desse ponto, ele começou a convidá-la para seu mundo. O início do namoro foi breve, mas intencional. Charles compartilhou seus interesses com ela: pesca, caminhadas por Balmoral e a navegação pelos ritmos da vida real. Quando a convidou para passar um tempo no castelo de Balmoral, a propriedade privada da rainha na Escócia, não foi um gesto casual. Ser bem-vinda nesse santuário interno era um sinal de que Diana estava sendo seriamente considerada. E o público, sempre ávido por uma história de amor real, respondeu com entusiasmo. O noivado foi anunciado em fevereiro de 1981, apenas 6 meses após o início do romance. Superficialmente parecia ideal. Diana era jovem, bem-nascida e adorada pela mídia. Mas aqueles próximos a Charles notaram sinais silenciosos de dúvida. Ele confessara que mal a conhecia. Suas personalidades eram marcadamente diferentes. Enquanto Diana era emocional e intuitiva, Charles era contemplativo e contido. Enquanto ela buscava companhia e segurança, ele valorizava a solidão e a formalidade. Ainda assim, o dever prevaleceu. Em entrevistas, Charles parecia reservado. Quando questionado se estavam apaixonados, Diana respondeu sem hesitação. Charles, por outro lado, proferiu a agora infame frase: "Seja lá o que apaixonado signifique." Não foi apenas um momento de constrangimento. Foi um indicador silencioso e arrepiante de um conflito futuro que nenhum dos dois compreendia totalmente na época. À medida que o dia do casamento se aproximava,
O mundo inteiro voltou seus olhos para a Catedral de São Paulo. O espetáculo foi grandioso, o simbolismo inegável. Mas mesmo em meio às celebrações, Charles sentia a pressão de uma decisão que não havia sido tomada inteiramente por sua própria vontade. Por trás dos sorrisos e dos votos cerimoniais, estava um homem dividido entre seu papel e sua realidade. Ele havia feito o que se esperava dele, mas já as rachaduras começavam a se formar. A vida de Charles durante esses anos foi um delicado equilíbrio entre aparências e conflito interno. Cumpria cada dever real com polidez, visitava nações, fazia discursos, apertava mãos e permanecia ao lado de chefes de Estado. Mas por dentro, permanecia preso a emoções que havia sido treinado para suprimir e a um relacionamento do qual nunca poderia realmente se desligar. O dever no qual nascera lhe proporcionava poder, visibilidade e honra, mas não lhe dava paz. E assim começou um capítulo definido por contradições. Um homem que o mundo via como seguro, realizado e destinado a governar, também estava silenciosamente se desfazendo dentro dos confins dourados da monarquia. O conto de fadas fraturado. Em 29 de julho de 1981, o mundo parou para assistir a um casamento que prometia esperança, beleza e a renovação do misticismo real. Estima-se que 750 milhões de pessoas ao redor do globo tenham assistido à cerimônia em que Lady Diana Spencer se casou com o príncipe de Gales na Catedral de St. Paul. Ela desceu da carruagem real com um deslumbrante vestido de marfim, com uma cauda de 7,6 metros, o mais longo da história dos casamentos reais. Charles estava no altar, composto e régio, cumprindo o papel que lhe fora destinado desde a infância. Para o mundo exterior, parecia a própria definição de conto de fadas. Mas sob o tecido brilhante e as coroas reluzentes, a história já começava a se desfazer. O que o público não viu foi o turbilhão emocional que Diana já carregava no coração. Dias antes do casamento, ela havia descoberto uma pulseira que Charles havia mandado fazer para Camilla Parker Bowles. A inscrição, íntima e inconfundivelmente pessoal, partiu-lhe o coração. Ela soube então que Camilla nunca havia realmente saído da vida de Charles. Sua intuição se confirmou, e com isso, o véu da ilusão romântica começou a cair. Ela confidenciou suas dúvidas às irmãs, chegando a admitir que queria cancelar o casamento. Mas a engrenagem da monarquia já estava em movimento, e suas irmãs a lembraram, meio em tom de brincadeira, meio em súplica, de que já era tarde demais para voltar atrás. Seu rosto está nos panos de prato. E assim, Diana caminhou pelo altar sabendo que seu coração não estava totalmente seguro. Ela ficou ao lado de um homem que, embora ligado a ela por tradição e dever, já havia se afastado emocionalmente. Toda a cerimônia, por mais grandiosa que fosse, estava construída sobre alicerces frágeis. Mas as câmeras não captaram a fragilidade, captaram o esplendor. Nos meses que se seguiram, Diana foi catapultada para uma vida para a qual não estava totalmente preparada. A máquina real a engoliu por completo. Cada movimento seu era escrutinado, cada gesto analisado, cada roupa dissecada pela imprensa. Ela passou de uma tímida professora de jardim de infância à mulher mais fotografada do mundo. A atenção era intoxicante, mas rapidamente se tornou sufocante. Esperava-se que mantivesse uma imagem pública de elegância e serenidade, enquanto, em privado, lutava com insegurança, isolamento e negligência emocional. Ainda assim, Diana tentou abraçar seu novo papel. Fez turnês reais, cumprimentou dignitários e desempenhou seus deveres com graça. E em 1982, trouxe nova vida à monarquia com o nascimento do príncipe William. Foi um momento de verdadeira alegria. Charles esteve presente na sala de parto, uma novidade para um pai real.
E Diana disse mais tarde que foi uma das poucas vezes em que se sentiu verdadeiramente apoiada por ele. Por um curto período, compartilharam o vínculo da paternidade, uma breve temporada de proximidade que quase parecia esperançosa. Mas essa janela se fechou rápido demais. Quando o príncipe Harry nasceu em 1984, as rachaduras no relacionamento já haviam se aprofundado. Charles teria expressado decepção por Harry não ser uma menina, um comentário que magoou profundamente Diana. Mais do que o gênero, o que doía era o simbolismo da distância emocional. Ele buscava algo que Diana não podia oferecer, porque seu coração não estava totalmente com ela. Ela sabia disso, e ainda assim tentou. Diana se dedicou à maternidade e ao serviço público. Começou a desenvolver uma voz própria, independente de Charles, e o público a adorava por isso. Sua compaixão era sincera, e as pessoas respondiam ao calor e à autenticidade que pareciam emanar naturalmente dela. Mas dentro do palácio, essa mesma autenticidade a tornou uma ameaça. Sua crescente popularidade eclipsava a de Charles, e isso não passou despercebido. À medida que o abismo emocional crescia, Charles se refugiava cada vez mais nos braços da única pessoa que sempre lhe oferecera estabilidade: Camila. O relacionamento nunca havia terminado de fato. Apenas se tornara subterrâneo, ressurgindo com mais intensidade agora que os olhos do público estavam voltados para outro lugar. Diana, ciente disso, foi levada ao limite. Confrontou Camila diretamente em uma festa de aniversário em 1989, dizendo-lhe claramente: "Eu sei o que está acontecendo." O confronto não foi por espetáculo. Foi uma tentativa desesperada de salvar algo que já estava quebrado há anos. Mas suas palavras não mudaram nada. Charles e Camila continuaram ligados, e o triângulo que assombrava Diana desde antes do casamento continuou a definir sua união. Cada vez que ela os via juntos, cada vez que era lembrada de seu papel como a estranha em seu próprio relacionamento, a ferida se aprofundava. O público não fazia ideia. Para eles, o casal ainda parecia régio, unido. Estavam juntos em eventos formais, criavam os filhos e sorriam para as câmeras. Mas por trás das portas do palácio, a distância emocional era inegável. Diana começou a sofrer de ansiedade severa e distúrbios alimentares. Sentia-se invisível, ignorada e, pior de tudo, presa. Eventualmente, a tensão chegou a um ponto em que não podia mais ser escondida. Os sussurros na imprensa se tornaram mais altos. A linguagem corporal se tornou difícil de disfarçar. Rumores sobre o relacionamento contínuo de Charles com Camila se tornaram certezas silenciosas. E Diana, em vez de permanecer calada, começou a encontrar forças para falar. O conto de fadas havia acabado. E o que começou como uma história de amor real estava se transformando, dolorosamente, publicamente, em um dos capítulos mais trágicos da história da monarquia moderna: escândalo e separação. Em 1992, uma gravação explosiva de uma conversa telefônica privada entre Charles e Camila veio à tona na imprensa britânica. Apelidada de Camila Gat, a gravação não deixou dúvidas. O relacionamento entre eles era muito mais do que apenas amizade. Os detalhes eram chocantes, íntimos e impossíveis de ignorar. A opinião pública mudou drasticamente. Diana, antes admirada, passou a ser defendida com fervor. Charles, antes respeitado, tornou-se alvo de duras críticas. A família real enfrentava sua crise mais pessoal em décadas. E tudo isso se desenrolava nas páginas de jornais do mundo inteiro. No final daquele ano, a separação de Charles e Diana foi oficialmente anunciada pelo primeiro-ministro John Major. A rainha apoiou a decisão e, por um tempo, ainda havia esperança de que eles pudessem coexistir respeitosamente. Mas a situação piorou ainda mais. Em 1995, Charles admitiu em uma entrevista televisionada
que só havia sido fiel a Diana, até que ficou claro que o casamento havia se rompido de forma irreversível. Diana respondeu com sua própria entrevista. Um relato sincero e comovente de traição, isolamento e dor emocional profunda. Éramos 3 neste casamento, disse ela. Então estava um pouco lotado. Divórcio e consequências. Em dezembro de 1995, a rainha Elizabeth II aconselhou, em particular, que tanto Charles quanto Diana seguissem com o divórcio. Em fevereiro de 1996, a equipe de Diana confirmou que ela havia concordado. O processo foi doloroso, mas rápido. Em 15 de julho de 1996, o divórcio foi finalizado. Diana manteve o título de Princesa de Gales, mas perdeu a designação de Sua Alteza Real. Recebeu um acordo financeiro de mais de 17 milhões de libras e continuou residindo no Palácio de Kensington. Embora oficialmente não fosse mais membro da realeza, permaneceu como uma das mulheres mais admiradas e observadas do planeta. Charles, por sua vez, retornou aos seus deveres reais, mas a sombra da desaprovação pública o acompanhava. A morte trágica de Diana em 1997 apenas aprofundou essa divisão. Enquanto Charles lamentava em particular, a dor do público se transformava em raiva. Durante anos, ele disse pouco. Durante anos, o palácio permaneceu em silêncio. A demissão. Agora, aos 75 anos, o rei Charles, não mais apenas o príncipe de Gales, escolheu fazer o que não pôde fazer na época: dizer a verdade. Em uma carta privada tornada pública por canais oficiais do palácio, Charles reconheceu as falhas pessoais que moldaram sua vida e legado. Ele não citou nomes, não ofereceu desculpas. Em vez disso, ofereceu uma honestidade silenciosa e dolorosa. Admitiu que não estava preparado para o casamento quando propôs a Diana, que havia entrado nessa união por pressão e obrigação, não por clareza emocional. Reconheceu que foi infiel, que o dano emocional causado a Diana, embora nunca intencional, foi real e devastador. Confessou que o laço com Camila nunca havia realmente terminado e que essa lealdade dividida estava no centro do colapso do casamento. Ele falou não apenas de arrependimento pessoal, mas de falha institucional, de uma monarquia mais preocupada com imagem do que com bem-estar, dos erros cometidos quando se forçam pessoas a desempenhar papéis em vez de deixá-las crescer neles. E ao fazê-lo, o rei Charles confirmou o que muitos há muito tempo suspeitavam, mas nunca tinham ouvido ser dito em voz alta: que o casamento nunca teve chance, que Diana viu a verdade muito antes do público, que o silêncio nem sempre é nobre. Um futuro diferente? Essa admissão não apagará o passado, mas sinaliza algo novo. Para uma monarquia frequentemente criticada por seu distanciamento emocional, as palavras de Charles refletem uma ruptura com a tradição, uma disposição para reconhecer falhas, uma mensagem sutil, mas poderosa, de que a honestidade, ainda que dolorosa, importa. Camila agora é a rainha consorte. William é o príncipe de Gales e Charles é o rei. Mas por trás dos títulos e cerimônias, esse único momento de admissão humana pode ser o ato mais definidor de seu reinado, porque no fim não se tratava apenas de um casamento, tratava-se de legado. E talvez, só talvez, de cura. O que você achou da admissão do rei Charles? Você acredita que isso muda a forma como a história o lembrará? Conte para a gente nos comentários. E se você achou essa história envolvente, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdos como este.